Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Upgrade, onde você está aprendendo como a viver algo novo no seu ano de 2021. Bom, nós estaremos falando hoje, estamos entrando na quarta semana, o tempo passa muito rápido, é muito bom que você esteja aqui. E nós iremos falar hoje sobre entrando na multiplicação. Mas antes da gente dar início, eu quero que você agora convide as pessoas, compartilhe esse link, convide amigos, aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra para realmente viver uma transformação. Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu acredito que o nosso ano de 2021, ele pode ser muito, muito melhor do que o ano de 2020. Mas para isso, nós precisamos aprender alguns segredos. Eu costumo dizer, por que será que algumas pessoas conseguem viver uma vida de sucesso, conseguem viver uma vida de intimidade com Deus e outras não? Por que outras têm tantas dificuldades? E eu tenho aprendido assim ao longo da vida, estudando, que muitas pessoas não vivem o melhor de Deus ou aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas por causa de um motivo. Porque elas não sabem como viver da forma certa, ou elas não sabem quais são os segredos, né? Existem segredos, existem coisas que eu e você podemos fazer para estarmos mais perto de Deus. E hoje nós iremos falar sobre como viver essa multiplicação, como eu e você podemos entrar. Então agora é momento de você compartilhar esse link aí, convidar as pessoas para participarem dessa quarta semana profética, onde nós iremos estar falando sobre a multiplicação. Seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz que você está aqui, muito feliz que você está aceitando esse desafio. Sabe, não adianta nada, eu e você, se nós queremos viver realmente uma transformação na nossa vida, nós precisamos fazer algo por isso. E se você está aqui é porque você tem investido tempo em você, tem investido tempo em estar buscando ao Senhor. Então nós vamos dar início. Então, eu quero, enquanto você está aí compartilhando, eu quero que você feche os seus olhos também. Vamos orar e vamos convidar o Espírito Santo para fazer parte dessa noite tão especial, que eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa noite. Pai, muito, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos dá a provisão. O Senhor é a nossa provisão. Pai, nós estamos aqui como igreja, porque nós queremos aprender mais do Senhor, queremos aprender mais da Tua Palavra. Deus, fale ao nosso coração, Deus, fale ao nosso espírito. Nós queremos ter um ano de 2021 diferente. Então, Espírito Santo, desperta o nosso coração. Nós queremos aprender segredos da Tua Palavra, para que nós possamos viver uma transformação. Pai, o nosso coração está aberto, sabemos que somente o Teu Espírito pode nos convencer do erro, somente o Teu Espírito pode transformar a nossa vida. E nós queremos nessa noite, nós estamos com o nosso coração sedento para aprender mais do Senhor, aprender mais a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então você que está aí com o seu coração aberto, esteja mesmo com o seu coração conectado ao Senhor, que eu sei que Ele vai falar muito ao seu coração. Bom, como eu disse, hoje nós iremos falar sobre o tema multiplicação. Aleluia! Como entrar na multiplicação. E quando eu falo em entrar na multiplicação, eu quero dizer que essa multiplicação é em vários aspectos. Não só financeiro, mas também na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ministerial. Eu costumo dizer que não tem como você ter sucesso apenas em uma área da sua vida. A minha vida e a sua vida, para ela ser completa, nós precisamos ter sucesso em várias áreas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como entrar nessa multiplicação, como você viver essa provisão diária no Senhor. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou você esteja atento a João 6. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 13. Então vamos lá. Em João 6, diz o seguinte: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele,
disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois o encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Uau, esse milagre da multiplicação é o máximo. E aqui nós encontramos muitos segredos para que eu e você possamos viver essa multiplicação. E eu quero levantar aqui para você 6 segredos que estão aqui nessa passagem, em que Jesus nos ensina para que eu e você possamos aplicar, para que o nosso ano de 2021 seja diferente do nosso ano de 2020. E sabe, eu sei que você entende que Deus, Ele é a nossa provisão. Eu costumo dizer que Deus, Ele não dá a provisão. Deus, Ele é a provisão. A palavra diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, eu e você, nós não precisamos ficar preocupados com nada, porque nós temos um pastor que cuida de nós. A palavra de Deus lá em 1 Pedro diz o seguinte: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então eu e você temos essa certeza, que nós temos um Deus que não nos dá a provisão, mas o Deus que é a nossa provisão. Mas a minha pergunta é: por que então, se nós temos um Deus que é essa provisão, que é um Deus de milagre, é um Deus que é o pastor que cuida de nós, por que muitas pessoas não estão vivendo essa provisão? Por que muitas pessoas ainda não estão vivendo essa multiplicação? E é por isso que eu quero falar para você sobre 6 segredos que Jesus nos ensina aqui nessa passagem. E que se eu e você aplicarmos na nossa vida, nós iremos estar vivendo essa provisão diária. Porque sabe, queridos, Deus, Ele não tem prazer na miséria. Eu sei que às vezes nós achamos que Deus, Ele quer que a gente passe por certas dificuldades. Mas eu tenho 2 filhos. E se você me perguntar: Loide, você quer que a Júlia e o Felipe passem por alguma dificuldade? Com certeza eu vou dizer que não para você. Porque o meu prazer, a minha alegria é ver os meus filhos bem. É ver o Felipe feliz, é ver a Júlia feliz. Então por que será que os filhos de Deus não estão vivendo essa provisão? Sendo que Deus, Ele tem prazer em ver você feliz. Então eu quero aqui falar para você esses segredos, que se você aplicar, o seu ano de 2021 será transformador. Amém? Então, o primeiro segredo que eu quero que você anote aí, e eu quero que você entenda em nome de Jesus, para que você dê um basta já, talvez numa vida de miséria, numa vida cheia de problemas, e você começa a entrar nessa multiplicação. O primeiro segredo é o segredo de semear em tempos difíceis. Eu quero que você imagine a cena aqui comigo. Jesus lá com os seus discípulos e aquela multidão, a Bíblia conta que eram 5.000 homens, e ele estava no meio do deserto. Lá em Mateus fala, quando a gente abre Mateus 14:15, contando a mesma história, lá diz que era um lugar deserto e que já estava ficando muito tarde e eles não tinham o que comer. Aí Jesus olha e vê aquela multidão no meio do deserto, não tinha o que fazer. E nós vemos aqui um menino que mesmo num momento tão difícil, onde tudo estava escasso, onde não tinha onde tirar a provisão, ele decidiu implantar. Aquele rapazinho que se levantou e que se dispôs. Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Nós precisamos entender
que um dos segredos para você viver numa transformação e para que você entre na multiplicação, você precisa aprender a plantar mesmo no momento de crise. Mas o que eu e você nós fazemos? A impressão que dá é que quando nós entramos em crise, nós achamos que o que nós devemos fazer é reter. É ou não é? O ano de 2020, eu não sei se você aproveitou esse ano, que foi um ano muito difícil para mim, para você, e para o Brasil, e para o mundo inteiro. Eu não sei se você aproveitou para você lançar sementes. Porque sabe, plantar semente quando tudo está bom, quando você está tudo bem na sua casa, quando as suas finanças estão todas equilibradas, isso é fácil. Mas o difícil mesmo é quando você vai semear nos tempos difíceis. E é aqui que está o segredo da multiplicação. E se você não entender isso, você vai continuar patinando, irmão. Se você não entender que no momento da crise é um momento específico para você plantar, você vai continuar andando em crise. Nós vemos aqui esse rapazinho que se levantou, mas quando a gente abre lá em 1 Reis, quando nós estudamos a viúva de Sarepta, né? Ela nos ensinou ali um princípio, que no momento da crise não é momento de eu reter. No momento da crise é o momento de eu plantar. Quero ler para você essa história que está lá em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele chamou e disse: ei, traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que eu não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois iremos morrer de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida. Mas primeiro, faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Aleluia. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Ah, se nós entendêssemos a palavra. Sabe, eu não sei se você consegue imaginar a cena dessa mulher que estava passando por um momento de crise, onde ela não tinha mais expectativa, ela não encontrava mais solução, ela estava esperando a morte. E ela disse para o profeta: olha, tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer o bolo para o meu filho, e nós vamos comer e nós vamos morrer. Não tem mais o que fazer. E de repente, você imagina, chega um homem e fala: não, faz o seguinte, ó, busca água para mim. Depois que você buscar água, vai lá e faça um pão primeiro para mim, e depois você faça um pão aí para você e para o seu filho. E eu estou falando que não vai faltar nada para você. Sabe, eu não sei se você consegue se imaginar nessa cena, mas eu tenho visto muitas pessoas que quantas e quantas vezes nós estamos aqui como boca de Deus para você, como profeta do Senhor, dizendo: não coma a semente, plante a semente, porque se você plantar a semente, não vai faltar provisão na sua vida. Mas muitas vezes nós achamos que não é momento, não, eu estou em crise, eu estou com dificuldade. Mas essa viúva não. Ela ouviu a palavra do homem de Deus, do profeta, e ela obedeceu. E a palavra conta que a farinha, que o azeite não faltou. E ela teve comida por muitos dias. Ela conseguiu viver a multiplicação, porque ela entendeu que o segredo da multiplicação, o primeiro
é plantar no momento da crise, né? Então, por maior que seja a crise, você precisa entender que nós sempre temos algo a ofertar. Aquela mulher achava que ela não tinha nada, que ela só tinha um pouquinho de farinha e de azeite, mas mesmo no pouco, eu e você sempre temos algo para oferecer. Segundo, essa mulher ela foi ricamente abençoada porque ela priorizou a Deus. E aqui está o grande segredo. Quando eu e você entendemos a palavra de Deus e nós obedecemos a palavra de Deus com certeza, porque ela ouviu aquilo que Deus tinha para ela e ela decidiu obedecer. Ela priorizou a obedecer a palavra na boca do profeta. Nós precisamos aprender a priorizar o que Deus fala ao nosso respeito. Deus estava ensinando a ela o segredo da multiplicação. E terceiro, aquela viúva nos ensina que a nossa oferta, ela pode ser de vida ou ela pode ser de morte. Sabe, se aquela mulher naquele dia tivesse decidido não obedecer à palavra de Deus, certamente ela teria morrido. Porque você só tem para colher se você planta. E o momento da crise, você precisa entender, é o melhor momento para se plantar. Porque são as sementes extraordinárias. E aí você vai viver milagres extraordinários. Sabe, eu e o André, nós temos vivido tanto milagre do Senhor nesse ano de 2020. Um ano onde tantas pessoas passaram por tantas crises, tiveram tantas perdas. Nesse momento, eu e o André, nós nos reunimos em família e eu disse, André, esse é o momento onde nós temos a oportunidade de plantar sementes extraordinárias, porque é o momento da crise. E sabe, eu e o André e toda a nossa família, nós temos colhido colheitas extraordinárias. De um ano tão difícil, eu e o André temos tirado tantos benefícios, porque nós temos aprendido a plantar no momento da crise. E o meu desejo, meu irmão, é que você também aprenda a semear em tempo de crise, para que o seu ano de 2021, você possa terminar ele com sementes e com colheitas extraordinárias, amém? Vamos lá então, segundo segredo, é o segredo da fé incondicional no Senhor. Uau, vendo a multidão faminta, o Senhor Jesus fez uma pergunta extremamente interessante a Filipe. Lá em João 6,5 ele fala o seguinte: onde compraremos pão para essas pessoas comerem? Sabe, é tão interessante, depois que eu virei mãe, nós conseguimos compreender algumas coisas do trabalhar de Deus na nossa vida. Mas às vezes, quando eu quero testar a Júlia, de algum comportamento dela, ou às vezes eu quero Filipe, para saber se ele está falando a verdade ou a mentira, eu questiono ele. E aqui Jesus estava questionando Filipe de algo que ele já sabia. Ele disse, Filipe, onde será que a gente vai arrumar comida? Ou como que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Claro que Jesus sabia, mas ele naquele momento estava provando a fé de Filipe. Ele queria saber se Filipe confiava nele, nessa fé incondicional. Sabe aquela fé que não importa as circunstâncias? E Jesus queria saber se Filipe estava com essa fé. E quantas vezes o Senhor deixa eu e você passarmos por alguns desertos, e às vezes vem uma vozinha, e agora? O que nós vamos fazer? E sabe, Jesus, quando ele faz isso para mim e para você, quando existem alguns questionamentos na minha vida e na sua vida, na área financeira, na saúde, quando parece que vem algumas perguntas, e agora? O que eu vou fazer agora? Sabe, é neste momento que Deus está testando a sua fé. Ele quer saber se você realmente confia nele, se você sabe que ele é o Deus, ele não é o Deus que dá a provisão, mas ele é o Deus que é a provisão. E aqui Jesus estava testando a fé de Filipe. Aonde compraremos pão? Quantas perguntas esse ano o Senhor já fez a você, testando a sua fé, vendo se realmente você sabia quem era o Deus que você estava servindo. E quando eu e você confiamos, se eu e você sabemos que nosso Deus é o Deus da provisão, ele é a própria provisão, nós não sentimos medo.
Eu não sei se você já passou por isso, mas eu tenho 2 filhos, né? A Júlia já está com 11 aninhos, o Felipe vai fazer 6. Mas é muito interessante que quando eu falo com o Felipe ele tem uma confiança no pai dele, que é incrível. Não sei se você já reparou, mas uma criança, em nenhum momento ela tem alguma dúvida que o pai dela vai cuidar dela. A criança simplesmente, quando ela está com fome, ela chega lá no pai e diz: pai, eu estou com fome. Ela não fica questionando: será que o meu pai tem condições de me dar a provisão? Porque de alguma forma ela sabe que o pai dela está ali e que o pai dela vai dar provisão a ela. Isso que é uma fé que é inabalável, ela é inquestionável. A criança sabe que se o pai dela está ali, de alguma forma ela vai ter a provisão. Não importa o que está acontecendo em volta, porque o pai dela está ali. A criança, ela não pergunta para o pai: pai, você tem dinheiro para comprar uma bicicleta para mim? Simplesmente ela passa por uma loja, ela vê uma bicicleta, ela diz: pai, eu quero aquela bicicleta de presente. Porque dentro do coração da criança, ela não tem dúvida: o meu pai, ele pode. Porque o meu pai é forte, o meu pai, ele consegue suprir todas as minhas necessidades. Como eu e você precisamos ter o nosso coração como de uma criança. Ter essa fé inabalável, ter essa certeza de que não importa as circunstâncias, existe um Deus que é a provisão. E é muito engraçado que se você chega no Felipe e você começar a irritar o Felipe, e se você quiser ameaçar o Felipe, vai chegar um momento que ele vai olhar nos seus olhos e ele vai dizer para você: olha, eu acho melhor você parar de mexer comigo, senão eu vou chamar o meu pai. E eu sei que o André é magrinho, mas na cabeça do Felipe, o pai dele é muito forte. Sabe o que é isso? É uma fé inabalável. Ele acredita no pai dele. Independente, pode vir um cara mais forte do mundo, o Felipe vai olhar para ele: ó, você não mexe comigo não, porque meu pai está ali e eu vou chamar o meu pai, é você que sabe. Sabe o que é isso? É uma fé inabalável, ele sabe. Sabe, queridos, quantas vezes o Senhor está esperando dessa fé incondicional minha e sua. E às vezes eu e você vamos ser testados. Nós iremos de verdade passar por situações em que você vai falar: uau, e agora? Mas essa fé incondicional, ela faz com que você tenha certeza do Deus que é a provisão. Lá em Hebreus 11, 6 diz o seguinte: que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu nunca consegui entender verdadeiramente o que esse versículo queria dizer. Só depois que eu tive filho, que eu consigo, porque o André, ele fica com o coração todo feliz quando alguém mexe com o Felipe, pai, vai resolver isso para mim, porque estão mexendo comigo. Porque o Felipe sabe que existe um pai aqui na terra que o ama e que vai proteger. Quanto mais eu e você, que temos um Deus, um Pai no céu, que é a nossa provisão, e que mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, eu e você podemos dizer a mesma coisa como o Felipe diz. Nós podemos dizer: olha, situação financeira, olha problema financeiro, olha doença, você bate em retirada, porque eu tenho meu pai, e o meu pai, ele cuida de mim, e ele me dá a provisão. Então você sai da frente, senão eu chamo meu pai. Isso é uma fé incondicional, que não depende das circunstâncias. E era isso que Jesus estava testando em Felipe. Então você precisa desenvolver em você uma fé incondicional. E como é que nós desenvolvemos uma fé incondicional? Passando pelo problema, passando pela crise. Então a crise vem, você planta e você tem a fé. Luíde, mas está tudo dizendo ao contrário. Pois é, mas eu continuo tendo fé na palavra de Deus. Eu continuo acreditando que Deus, ele pode me alcançar, ele pode mudar a minha situação. E esse é o segredo, presta atenção, esse é o segredo da multiplicação. É quando você não depende das circunstâncias, você simplesmente acredita no seu Pai, que é a provisão. Amém? Vamos dar continuidade então. Terceiro segredo é o segredo da entrega. Primeiro, nós precisamos considerar a nossa entrega de quem nós somos. Sabe, naquele momento onde aconteceu o milagre da multiplicação, onde eles estavam passando ali por aquela situação, onde eles deveriam, alimentar aquela multidão. No primeiro momento, aquele menino, ele teve que se apresentar.
antes dele oferecer os 5 pães e os 2 peixes, primeiro ele se ofertou, ele se apresentou. E aqui é muito interessante, porque você só vai entrar nessa multiplicação quando você entender o segredo da entrega. Mas o segredo da entrega precisa estar em primeiro lugar na sua entrega da sua vida pessoal, da sua disposição em servir a Deus, na sua disposição em estar com Deus por completo. Eu consigo imaginar aquela cena, os discípulos preocupados, nossa, e agora? Como nós vamos alimentar aquela multidão? E aquele menino olhando para o que ele tinha. Nossa, eu tenho um pouco de lanchinho aqui que eu trouxe da minha casa. E aí ele talvez pensando, será que eu vou lá? Será que eu não vou falar? Bom, acho que eu vou lá nos discípulos. E ele teve que primeiro tomar o primeiro passo dele. Ele teve que se dispor a servir, a se entregar por inteiro. Sabe, o Senhor, Ele está mais interessado em você do que aquilo que você pode oferecer. Então, meu desafio para você, para que você viva essa multiplicação, é que você entenda que, em primeiro lugar, você precisa se entregar. Você precisa estar disponível, assim como aquele menino está disponível. E segundo, precisa estar disposto a oferecer aquilo que você tem. Você precisa estar disposto a oferecer aquilo que o Senhor tem dado a você. Os seus talentos, o seu tempo, a sua criatividade, tudo aquilo que você tem. O Senhor quer a sua vida, mas também nós devemos entregar aquilo que Ele tem nos dado. Hoje, na hora do almoço, eu estava conversando com a minha irmã, e ela estava contando de uma experiência que ela teve. Ela começou um novo trabalho, e aí ela conseguiu uma entrada legal nesse novo trabalho, e ela estava me contando da alegria dela em poder ofertar, né? Tirar o dízimo dela, a oferta, a primícia dela. E ela disse para mim, Loide, e o culto estava na hora da oferta, e eu peguei aquilo que eu tinha conseguido, e eu estava ofertando, e eu estava chorando. E ela disse, sabe por quê, Loide? Porque eu entendo que se eu tenho saúde, tudo que eu tenho é porque o Senhor me deu. Então o que eu estou devolvendo a Ele é o mínimo do que eu posso. Isso é o segredo da entrega. É quando você entende que você por completo é dele. E que tudo que você faz, tudo que você tem de bom, tudo que você consegue produzir, você vai devolver a Ele. Porque primeiro você entrega a você mesmo, mas depois você também traz os frutos, aquilo que você tem, você devolve ao Senhor. Amém? Então o seu terceiro segredo aí é o segredo da entrega. Que você esteja disposto, meu querido, a se entregar por completo. Não só os seus bens, né? Não só aquilo que você pode, mas a sua vida em primeiro lugar. Amém? Quarto segredo, o segredo da liberalidade. Ah, meu Deus. Vemos naquele rapazinho a vitória da generosidade sobre a avareza. Eu vou dizer uma coisa para você, gente de Deus. Quando eu vejo essa história, eu fico impressionada. Você consegue imaginar essa cena? Ele estava lá, ele deve ter pensado, eu vou lá ver Jesus. Então ele aproveitou, fez o lanchinho dele, porque ele imaginou, eu acho que vou ficar lá até mais tarde, vai me dar fome. E ele fez o lanchinho dele, estava indo lá, sentou, e de repente começou a escurecer, e aquela multidão cheia de fome. E não tinha, ali era um deserto, não tinha onde eles comprarem, não tinha aldeia, não tinha nada. Eles não tinham o que comer. Sabe que aquele menininho, aquele rapazinho que tinha entregado a sua vida, ele conseguiu vencer a avareza. Porque talvez se ele ficasse quietinho lá no canto dele, lá quietinho, ele poderia se alimentado, ninguém ia ver. Mas ele decidiu, acho que ele pensou, né? Como é que eu posso comer aqui, sendo que tem tanta gente aqui querendo comer e passando fome também? E ele decidiu compartilhar o pouco que ele tinha. E aqui é o segredo da liberalidade. Você entrega ao Senhor o que você tem. Sabe, algumas bênçãos, existem algumas bênçãos preciosas na liberalidade. Quanto mais você está aberto a abrir mão daquilo que você tem e compartilhar com o próximo, quanto mais você está aberto a entender que talvez o pouco que você tem, você consegue abençoar, abre as janelas dos céus para mim e para você.
E existem bênçãos. E a primeira bênção que existe é que nós temos uma vida abençoada. Lá em Salmo 112, do 1 ao 3 diz: aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Quando eu e você somos pessoas liberais, quando eu e você vencemos a avareza, nós começamos a ter uma vida abençoada. Segundo, nós começamos a viver uma vida de provisão abundante. Lá em Provérbios 3, 9 diz o seguinte: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Aleluia! Ah, queridos, como a liberalidade. Quando nós entendemos isso, nós precisamos ter uma mudança de mente, porque nós precisamos aprender dessa liberalidade. E aqui nós vemos que quando nós temos essa liberalidade, nós temos uma vida de provisão abundante. É promessa, está dizendo que você vai ter tanto vinho, você vai ter tanta provisão, que você não vai ter onde guardar. Isso que a palavra de Deus diz. Então nós não precisamos ter medo, nós podemos ser liberais com aquilo que o Senhor nos deu. Assim como aquele rapazinho que tinha o pouco, 5 pães e 2 peixes, mas mesmo assim ele se dispôs a servir a Deus com aquele pouco que ele tinha. Janelas do céu são abertas, né? Isso é uma das bênçãos da liberalidade. Olha o que diz lá em Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Você quer que as janelas dos céus estejam abertas na sua casa? Você quer ser protegido? Você quer estar no ano 2021 vivendo essa provisão, essa multiplicação? Aprenda a ser liberal. Aprenda a ser liberal com aquilo que o Senhor tem dado a você. Sabe? Isso pode ser financeiramente, isso pode ser com palavras, com os seus talentos, servindo alguém. Aprenda a ser liberal. Loide, mas eu tenho tão pouco. Sabe, eu costumo acreditar, porque a palavra de Deus diz isso, que nada que nós fazemos é em vão. Sabe aquela pessoa que você oferece um copo de água, que você está servindo ela, você está atraindo bênçãos para você. Aprenda a ser liberal. Quantos e quantos crentes são avarentos, irmãos, que não gostam de falar sobre dinheiro, que não gosta de saber que precisa ajudar, que tem que fazer uma campanha. Então a igreja fala, ó, vamos aqui semear, porque tem pessoas precisando de cesta básica. Ah, não, eu não quero. Pessoa avarenta, porque acha que tem pouco. Mas, irmãos, quando você aprende a ser liberal, você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. As janelas do céu são abertas para você. E por último, a multiplicação do que temos. E nós vemos aqui a história lá da viúva, né? O azeite e a farinha não se acabaram. É tão interessante, sabe? Eu e o André, nós, como eu já compartilhei com vocês, nós aprendemos a semear no momento de crise. E eu e o André, nós aprendemos a sermos liberais com os nossos pais, com os nossos irmãos, aquela pessoa que precisa, né? Então, se alguém tá doente, a primeira coisa que nós falamos, está precisando de alguma coisa? Podemos te ajudar em alguma coisa. Por quê, irmãos? Porque eu quero atrair a bênção de Deus para mim. Eu entendo que um coração liberal traz a multiplicação. E quanto mais eu sou liberal, quanto mais eu abençoo, quanto mais eu uso dos meus recursos para ajudar os meus pais, os meus irmãos, as pessoas da igreja, quanto mais eu faço isso, mais a bênção de Deus vem sobre a minha vida. Isso é um segredo. Não adianta você querer fazer diferente. As pessoas, elas só viverão a multiplicação, só verão esse algo tão precioso do Senhor, quando você entender esse segredo, que é o de ter um coração liberal. Amém? Fala aí para você mesmo, meu Deus, me ajuda a ter um coração liberal.
Me ajuda a ter um coração disposto a abençoar a igreja, abençoar meus familiares, abençoar os meus amigos, os necessitados. Que o Senhor gere em nossos corações, como igreja, um coração disposto a abençoar as pessoas. Amém? Quinto segredo é o segredo da gratidão. É muito importante quando eu e você olhamos, né? Como a gratidão é impressionante, gente. Sempre quando nós falamos de multiplicação, antes da multiplicação precisa ter o quê? A gratidão. Sabe, Jesus ele vai nos ensinando, quando nós estudamos a Bíblia, existem princípios, segredos que nós precisamos colocar ali. E a gratidão, ela sempre vem antes do milagre da multiplicação. Lá em João 6,11 diz o seguinte: e Jesus tomou os pães, aqueles pouquíssimos pães que ele tinha para alimentar uma multidão, e Jesus tomou os pães e, havendo dado o quê? Graças. E a gratidão é um segredo. Sabe, eu tenho conversado com tantos crentes ingratos que passam pela vida reclamando de tudo. Ganha o carro, reclama porque o carro é velho. Aí troca o carro, compra outro, não gosta da cor do carro. É uma insatisfação. É uma falta de gratidão. Sabe? E a falta de gratidão não vai fazer faz com que você não atraia a bênção. Mas quando você é grato, quando você pode querer melhorar, tá, irmãos? Mas a gratidão precisa ser um exercício diário na sua vida. E você precisa ser grato por tudo. Pela saúde dos seus filhos, pela restauração do seu casamento, pelo seu marido, pela casa que você tem. Muitas pessoas estão empacadas na vida. Presta atenção no que eu estou te falando. Muitas pessoas não conseguem desenvolver nada financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, emocionalmente, porque são pessoas que só reclamam. Não tem um coração grato, não tem um coração agradecido por aquilo que Deus já fez na sua vida. E a falta de gratidão está impedindo a multiplicação de Deus na sua vida. Você consegue ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já colocou para você? Por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Ou você é um tipo de pessoa que só reclama? Reclama do filho, reclama do marido, reclama da comida, reclama do carro, reclama da moto, reclama da igreja, reclama do ar, reclama da chuva, reclama do sol. Quanto mais você reclama, mais distante você vai estar da bênção. Isso aqui são segredos. E por que é segredo? Segredo, poucas pessoas descobrem. E nós estamos aqui te revelando o segredo, que existe o segredo da gratidão. Você quer entrar no ano de 2021, o ano da multiplicação? Você quer viver um ano diferente? Pare de reclamar. Reclama do Covid, reclama da vacina, reclama do governador. E reclama. E comece a agradecer. Agradeça porque você está com vida. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas? E você está aqui. Agradeça porque enquanto tantas pessoas perderam o emprego, você tem o seu. Ou se você perdeu o emprego, agradeça porque você está com vida e você tem saúde para correr atrás. Agradeça. A gratidão, ela é um remédio para a minha vida e para a sua. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus, Ele trabalha na vida de quem é agradecido a Ele. Enquanto você não entender que quando nós agradecemos as bênçãos recebidas, isso vai atraindo mais bênção. Ou seja, o segredo da multiplicação está o quanto você é agradecido. Em Salmo 113, eu acho que eu não pus aí, né, Inês, para você, colocou? Salmo 103, do 1 ao 2, diz o seguinte: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Eu compartilhei com vocês que semana passada a minha família passou por uma situação muito difícil de enfermidade, né? Com a minha sobrinha,
com questões da visão dela, que nós recebemos um diagnóstico que ela ia perder a visão. E foi assim, muito difícil para nós. Mas sabe, irmãos, em todos os momentos, eu, André, minha irmã, nós estávamos sempre gratos ao Senhor. E algo muito interessante, que nós só damos valor a algo quando nós perdemos. E aí eu estava numa conversa com minha irmã, depois que tudo tinha passado, feito os exames, não tinha dado nada com ela, graças a Deus por isso, minha sobrinha está curada em nome de Jesus. Mas eu lembro que eu disse para ela, eu falei, olha Samela, como é interessante, né? A gente não valoriza as pequenas coisas que nós temos. E nós temos o hábito de reclamar pelo que nós não temos. O quanto, irmãos, você venderia a sua visão? Você já parou para pensar? Quanto que se eu chegasse em você e falasse agora, vai, eu te dou R$1 milhão, você vende a sua visão para mim? Será que você venderia? Não. Então, quando nós pensamos em tudo que nós temos, a nossa visão, a nossa audição, a nossa família, o nosso teto, nós vamos perceber que nós temos muito mais do que nós precisamos. Mas nós temos o hábito de ser ingratos. E nós ficamos focando tudo naquilo que nós não temos. Enquanto eu e você não aprendemos a ser gratos. E a palavra de Deus diz, olha, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Sabia que o fato de você estar respirando, o fato de você estar com saúde, o fato de você estar enxergando, o fato de você estar andando, é motivo de você ser muito agradecido? O fato de você ter uma condução para ir para o trabalho, isso é motivo de você ser agradecido. Mas enquanto você não tiver um coração grato pelas grandes ou pelas pequenas coisas, você não vai viver a multiplicação. Porque o segredo da multiplicação é a gratidão. E quando nós pensamos que tudo que nós temos, por quanto nós venderíamos a nossa visão, a nossa audição, nós percebemos que nós somos muito ricos. É verdade, não é, irmão? Nós somos muito ricos. Nós temos muitos e muitos motivos para agradecer. O fato de eu estar aqui falando com você, o fato de você estar aí me ouvindo, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Então, tem alguém assistindo aí com você? Fala para o seu irmão aí, para de ser ingrato, para de ser reclamão. Está na hora de eu e você olharmos para todas as bênçãos, porque isso atrai a multiplicação. Amém? E por último, o nosso sexto segredo é o segredo da partilha. Gente, olha que interessante. Vamos lá dar uma lida lá em João 6:11. Olha o que diz. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam sentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Você sabia que Deus, Jesus, Ele é divino. Então a multiplicação, irmãos, ela poderia ser dada instantaneamente. Mais ou menos assim, Jesus podia ter pego o pão, presta atenção aqui, dado graças, e instantaneamente, está todo mundo com o pão na mão. Não podia ser assim? Deus é Deus. Ele poderia ter feito isso. Mas existe um segredo aqui, que é o segredo da partilha. Então Jesus, Ele deu graças, e Ele compartilhou o pão, deu para os discípulos. Aí os discípulos pegaram aquele pão, compartilharam com os pais de família, aí cada um ia partilhando o pão. E a multiplicação não aconteceu instantaneamente. A multiplicação, ela ia acontecendo de acordo com que as pessoas iam partilhando o pão. E aqui é o segredo. Quanto mais eles partilhavam o pão, ia multiplicando. Sabe? Nossa, esse é o último pedaço, deixa eu partilhar. Não, tem mais um pedaço. E no processo, nessa ação de compartilhar, nessa partilha, a multiplicação aconteceu. E esse segredo da partilha fala de uma ação. Sabe? Deus, Ele é divino, Jesus é divino. Ele poderia ter feito essa multiplicação de qualquer outra forma. Jesus poderia ter feito até um jeito deles pararem de sentir fome, porque Ele é Deus. Mas Ele aqui estava nos ensinando um princípio. Primeiro, que a multiplicação ela só vai acontecer no momento em que você tomar uma ação. Porque a multiplicação ela não é instantânea, irmão. Você não vai ficar parado sem fazer nada e a multiplicação vai acontecer. Não. Você precisa entrar em ação.
Você precisa partilhar o que você tem. E quanto mais você partilha, quanto mais você planta, quanto mais você acredita, é uma ação. A multiplicação, ela vai acontecendo na sua vida. Ou seja, a multiplicação, ela não é um passe de mágicas. Ela é um milagre. Mas ela é um milagre que precisa de uma ação. Então, olha, primeiro, a multiplicação aconteceu na mão de Jesus. E ele repartiu com os discípulos. Segundo, multiplicou na mão dos discípulos, que repartiram com os chefes de cada família. E terceiro, o milagre da multiplicação não parava, enquanto eles iam repartindo. De pai para mãe, de mãe para filho, de irmão para irmão, de vizinho para vizinho, de amigo para amigo. Meu Deus do céu, Deus, Ele é maravilhoso. Como Ele nos ensina a entender que a nossa dependência é dEle. Você consegue entender? A sua dependência não está no quanto você guarda ou no quanto você retém, não. A sua dependência está no quanto você confia nele, que é a sua provisão. Então você não tem medo de partilhar. Você não tem medo de investir, você não tem medo de trazer o dízimo, porque quanto mais você partilha, a multiplicação ela vai acontecendo. Não é instantânea, precisa de uma ação sua. E você vai partilhando. Isso é maravilhoso. Como eu e você precisamos aprender, irmãos. Eu tenho visto pessoas que tantas vezes são avarentas, elas seguram, elas retêm, elas não são fiéis no dízimo, elas não fazem, porque elas têm medo de faltar. Mas quando eu e você, nós estudamos a Bíblia, nós vemos que é ao contrário. E algo muito interessante, que Jesus ali naquele momento, Ele queria usar a vida de cada um que estava ali. Ele queria que os discípulos participassem da multiplicação. Eles queriam que os pais de famílias, que as mães, que os filhos, que todos participassem. Jesus, Deus quer que você participe dessa multiplicação. Ele quer que você seja um ser ativo nessa multiplicação. E você vai fazer talvez como aquelas pessoas. Eu não sei o que acontece, mas quanto mais eu compartilho esse pão, mais tem. É que nem aquela mulher, aquela viúva. Quanto mais ela fazia o bolo, mais farinha tinha, mais azeite brotava. É o segredo da partilha. Lá em 2 Coríntios 9, diz o seguinte, a partir do versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda insuficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha, só não entende essa palavra quem não quer. E o segredo do partilhar o pão está aqui. Quanto mais você partilha, mais você colhe. A multiplicação, ela não aconteceu instantaneamente. E eu vou compartilhar uma coisa para vocês, irmãos. Lá em casa, as coisas, todo mundo que vai em casa, as coisas lá em casa duram muito. Duram mesmo. Os nossos móveis, as coisas a gente troca porque está cansado já. Mas as coisas lá em casa duram. É impressionante. Então, e as pessoas falam, o que acontece? Aí um dia eu cheguei no André e falei, amor, isso aqui tem a provisão de Deus. Nada na nossa casa quebra, as coisas duram, os móveis estão sempre bem conservados, está tudo muito bem, porque quanto mais eu partilho, quanto mais o Senhor, Ele faz com que as minhas coisas também deem certo. Esse é o segredo, irmão, não é o contrário. Então, se você quer viver um ano de 2021 diferente, você precisa tomar decisões diferentes a partir de agora, viver algo diferente, aprender o segredo da multiplicação. Se você quer multiplicar neste ano, você precisa primeiro entender que o segredo de semear
em tempos difíceis. Você precisa aprender o segredo da fé incondicional. Você precisa aprender o segredo da entrega, o segredo da liberalidade, o segredo da gratidão e o segredo da partilha. Ai, irmãos, você pode viver algo diferente no seu ano de 2021, mas você precisa entrar em ação. Entenda, não é instantâneo. Você precisa agir e o milagre acontece na sua vida. Amém? Então nós vamos ter a oportunidade agora. Sabe, irmãos, nós estamos no último mês do ano e você pode finalizar aí semeando, plantando no reino de Deus. Eu costumo dizer que quando eu e você, nós entendemos que o fato de eu trazer o dízimo, a minha oferta, eu faço isso porque eu entendo que existe uma responsabilidade minha em sustentar o reino de Deus. Eu não faço isso com peso. Eu entendo que tudo que eu planto no reino de Deus vai ecoar na eternidade. Irmãos, toda semente que você plantou, todo investimento que você fez no reino de Deus, e através desse investimento você alcança pessoas, isso vai ecoar na eternidade. Vidas que estão sendo alcançadas através do seu investimento, queridos, você não precisa ter medo, não vai faltar. Aprenda os segredos da multiplicação. Amém? Bom, a pastora Lu está aqui das 8h30 até as 11h30. É isso mesmo, né, Levi? Todos os dias. E o Levi está das 2 às 18 horas. Aqui na igreja você pode trazer com alegria a sua semente, a sua oferta. Ou também você pode fazer transferência bancária, que está aparecendo aí no vídeo. Você pode fazer o seu depósito. Semeie com o coração liberal, para que você já entre o ano de 2021 vivendo e entrando na multiplicação. Lembrando que nessa quinta e sexta-feira não vai ter ninguém aqui na igreja. Então, por causa da véspera de feriado e do feriado, então você pode estar entrando em contato com a gente, com todos os pastores ou com o Levi. Se você quiser trazer o seu dízimo, é só você deixar um recadinho aí que a gente combina com você. Né, Levi? É isso mesmo. Então, faça a sua contribuição. E para nós finalizarmos essa quarta semana, nós estamos quase finalizando, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você, para que você receba realmente e que você coloque em prática cada segredo, para que você viva essa transformação dentro do seu coração. Amém? E que você tenha um ano de 2021 muito melhor do que o ano de 2020. Mas, irmãos, depende só de você, porque Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Deus, Ele quer te fazer feliz, Ele quer que você seja próspero, mas você precisa colocar em prática todos os segredos que nós ensinamos hoje. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Pai, nós queremos te agradecer, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra faz com que o nosso espírito esteja alimentado com as Tuas verdades. Deus, eu peço agora que o Senhor vá no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada pessoa que está recebendo esse ensinamento. Deus, ensina-nos a ter um coração generoso, ensina-nos a ser como uma criança que confia plenamente no Pai, que nós possamos ter essa fé incondicional, que independente das circunstâncias, o nosso coração e os nossos olhos sejam focados no Senhor. Pai, nós sabemos que nós não dependemos do governo, nós não dependemos da situação econômica da terra, nós dependemos do Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que é a provisão. Pai, que cada um que está ouvindo aqui, que cada pessoa que está se dispondo a ofertar na sua casa, cada pessoa que está se dispondo a ter um coração liberal, Pai, viva, que essa pessoa viva e entre no ano da multiplicação. Pai, que o seu povo seja visto como um povo abençoado, que as pessoas ao olharem para nós possam ver um coração abençoador, mas um povo próspero. Pai, mas nós sabemos que essa multiplicação, essa prosperidade só vem a partir do nosso ato de obedecer. Ah, Espírito Santo, nos convença, nos convença. Nós queremos ter um coração mais voltado ao Senhor, um coração obediente à Tua palavra. Pai, que cada um que está aqui agora nesse culto possa, em nome de Jesus, pôr em prática
tudo que foi ensinado, cada segredo, para que o ano de 2021 nós possamos entrar no ano da multiplicação, onde iremos estar colhendo cada semente que está sendo plantada, para que o seu nome seja engrandecido, Pai. Nós te agradecemos por cada oferta, por cada primícia. Senhor, ajuda-nos a administrar da melhor forma possível, para que a sua casa sempre tenha mantimento, e que através de cada oferta nós possamos alcançar vidas e mais vidas para o teu reino, Pai, porque tudo é por ti e tudo é para ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém? Bom, amanhã, então, nós teremos a live com os pastores, né, com os apóstolos, café da manhã com os apóstolos, e à noite nós temos também a live com o pastor Celinho, a pastora Lu e o Luquito. Irmãos, a nossa igreja tem assim abençoado com tantas palavras. Então, sempre que possível, assista às lives, receba a palavra que vem do céu, esteja conectado aí com seus líderes, com seus pastores, tá bom? Domingo nós teremos culto normal. Se tiver alguma alteração, fique ligado nos grupos da igreja que nós vamos estar falando. Muito obrigado por você estar aqui. É muito bom estar com vocês. Um forte abraço e Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau.